mas eu declararei tua verdade em meus lábios, alcançará o profundo do meu ser. Que saiba eu que nada neste mundo pode validar. Que saiba eu que nada do que eu faça poderá quebrar a aliança que fizeste. E por mais que eu me afaste, teu amor em meu socorro virá. Tua vontade é perfeita, minha alma não sabe, mas eu declararei tua verdade em meus lábios, alcançará o profundo do meu ser. Que saiba eu que nada neste mundo pode validar. Que saiba eu que nada do que eu faça poderá quebrar a aliança que fizeste. E por mais que eu me afaste, teu amor em meu socorro virá. Que saiba eu que nada neste mundo pode validar. Que saiba eu que nada do que eu faça poderá quebrar a aliança que fizeste. E por mais que eu me afaste, teu amor em meu socorro virá. A paz do Senhor a todos, mais um programa Cristo Pode. Que nosso Pai Celestial venha fazer morada em nossos corações, venha derramar o bálsamo do amor, da graça em cada um, que venha encher cada um de nós de esperança, de alegria, de paz. Onde você estiver nesse momento, curve a sua cabeça, coloque a sua mão no coração. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai, maravilhoso é, Pai, estar na Tua presença. E saber, Pai, que o Senhor nos amou tanto, que deu Seu Filho amado, Pai, o nosso irmão maior, em favor de cada um de nós. Para que cada um de nós pudéssemos viver, Pai, alegria na Tua presença. Viver, Pai, dias na Tua presença, Pai, onde o Senhor venha contemplar o Teu nome, a Tua graça nas nossas vidas. Que nós venhamos, Pai, viver, Pai, experiências cada vez maiores contigo, Pai, para que o Seu nome venha a ser glorificado na vida de cada um de nós. Pai, sabemos que muitas pessoas sofrem, Pai, muitas pessoas estão perdidas, que estão, Pai, deixando da Tua presença, perdendo a fé, a esperança. Pai, que esses testemunhos que é contado aqui, Pai, venha alcançar o coração, Pai, venha limpar, tirar tudo daquilo que não te pertence, que venha abrir os olhos de cada filho, de cada filha, para que elas venham entender que quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Pai Celestial, todas as portas se abrem, tudo aquilo é possível, Pai, quando entregamos a nossa vida a Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus.
Visita cada uma filha, cada filho que está perdido nesse momento, como uma ovelha desgarrada, Pai. O Senhor vai buscar com o teu amor, com a tua graça, para que venha viver, Pai, na tua presença, mudar esse caminho tortuoso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aonde o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Sabemos que o nosso caminho não é fácil, mas sabemos que somos mais do que vitoriosos, Pai, quando o Senhor conduz o nosso caminho. Por isso entregamos a Ti, ó Pai, esse momento, esse programa, Pai, que ele venha alcançar aquilo, o objetivo que foi feito, Pai, nos corações dos Teus filhos. Que os homens aqui morram, Pai, mas que o Teu nome cresça em cada vida, em cada situação, Pai. Abençoe cada palavra, cada louvor que será dito aqui. E que assim, ó Pai, o Senhor se assente no primeiro lugar, que o Senhor é o principal convidado dessa gravação. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
a gente ter que ouvir acusações do tentador. Passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e investigas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, que está em ti, querido Senhor, que está em ti, querido Senhor. Pais amados irmãos, Deus abençoe a sua vida. Neste momento estamos aqui mais uma vez reunidos, mesmo Cristo pode, para mais uma vez nós aqui declararmos, irmãos, o amor e o cuidado que o Pai tem por cada um de nós. Que você possa sempre crer nessa verdade. Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Porque nossa irmã Ellen vai estar testificando o amor do Pai da vida dela. Amém, irmã Ellen? Então, com você a palavra. Amém. A paz, pessoal. Eu sou a Ellen, para quem não me conhece, sou a esposa do Douglas. Vamos lá. Eu tenho bastante coisa para falar, até falei com o Devane aqui, o pastor Devane. Falei, olha, eu tenho bastante coisa para falar, mas eu vou dar uma resumidinha. Eu acho que onde a gente consegue, o amor de Deus é presente na nossa vida o tempo inteiro, né? Eu cresci na igreja, fui criada na igreja, mas a gente testa a nossa fé nas nossas lutas, né? Então, no episódio anterior o Doug contou um pouquinho sobre o nosso relacionamento, como começou o nosso casamento, e eu vou começar isso lá em 2015. Em 2015 eu trabalhava numa empresa de telemarketing e a gente deu um passo de fé sobre o nosso casamento. Douglas, depois a gente teve um sair chorando do feirão da Caixa, a gente decidiu que a gente ia construir a nossa casa. E aí foi uma luta muito grande, muitas horas extras, a gente juntando dinheiro e o dinheiro acabando. Eu tinha um carrinho que eu amava, meu carrinho. Falei, não, vamos vender o carrinho. Se a gente vai morar no carrinho, né, não vai dar melhor a casa que o carro, né? A gente vendeu o carro, quebramos a casa antiga que tinha lá e começamos a construir a nossa. E é engraçado porque eu juntei tanto dinheiro que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E eu juntei. E aí dei ali pro pessoal que estava construindo a nossa casa e foi tudo de fundação. Aí cheguei toda empolgada para ver a obra da casa. Cheguei, não tinha nada, só tinha. E aí eu lembro que o tio Dodô, o tio Pedro que estava cuidando disso, e eu perguntava pra ele, tio, cadê o dinheiro? E ele falava, tá aqui no chão. E aí a gente pensava, meu Deus, a gente não vai conseguir, não vai dar tempo. E aí eu tô pegando um gancho
podcast, viu? Porque você que não assistiu o episódio anterior, assiste. Que deu tudo certo e conforme a promessa que o Douglas fez no ano novo de 2014 para 2015, quando me pediu em casamento, que no próximo ano a gente estaria em casa, a gente estava em casa. Nesse tempo que eu trabalhava nessa empresa de telemarketing, a gente prestava serviço para um grande banco, para o Banco Itaú. E meus olhos brilhavam naquilo. Eu falava, olha, um dia acho que eu vou trabalhar mal. Eu quero colocar isso diante de Deus. Olha, Senhor, eu quero trabalhar nesse lugar. É tão legal, eu me apaixonei por aquilo. Eu comecei a fazer faculdade de administração porque eu queria trabalhar naquele lugar. E eu colocava diante de Deus, Senhor, se for da sua vontade, eu quero um dia trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar nesse banco. E aí a gente começa a dar os passos de fé. E aí comecei a entregar currículo pela internet. Eu via Itaú, eu mandava. Eu via Itaú, eu mandava. Eu via Itaú, eu mandava. E eu mandei 86 currículos pro Itaú. E aí eu falava, às vezes a gente falava, eu vou ganhar eles pela insistência. Eles vão ver de novo esse nome, chama essa menina pra entrevista. E eu achava que assim não ia conseguir. Mas foi no tempo de Deus. Então, na época, a empresa que eu trabalhava estava mal das pernas. E precisou mandar muita gente embora e realocar muita gente. Eu fui trabalhar numa área que o Douglas adora, que é TI, e eu odiava. Eu ia trabalhar todo dia com ódio. Mas eu tinha que trabalhar, eu precisava desse dinheiro, precisava construir a casa. E fiz uma entrevista pro banco. Estava super esperançosa. Olhei, eu cheguei no prédio lindo, era lá na Leopoldina também. Muito esperançosa. E aí chegou aquele e-mail que ninguém quer receber, né? Falando que não deu dessa vez. E aí eu tinha que esperar aparecer uma outra oportunidade para que isso acontecesse. E aí eu já tinha até desistido. Quando foi uma semana antes do nosso casamento, eu decidi tirar férias, eu tinha férias para tirar. E aí eu decidi que a gente ia tirar na lua de mel. Mas eu pedi uma semana antes do casamento para poder fazer as coisas de noiva, né? Ir lá e fazer um teste de maquiagem, um teste de cabelo, correr atrás de casamento. Então eu decidi que eu ia tirar minhas férias uma semana antes. E aí na sexta-feira, antes de eu sair de férias, nesse emprego que eu odiava, a minha chefe falou pra mim o seguinte, ó, tem um projeto tal e você vai ter que entregar ele hoje. Se você não entregar ele hoje, você não tem hora pra sair. Se você não entregar esse projeto hoje, você vai ter que vir trabalhar amanhã. Eu falei, não, eu não vou amanhã, né? Amanhã é sábado, eu tô de férias. Ela falou, não, suas férias começam na segunda-feira. Então ou você entrega hoje, ou você vai ter que vir amanhã ou domingo. Mas você vai ter que entregar. E aí eu lembro que ficou tarde, era umas 8 horas da noite lá na empresa ainda. E aí tocou o telefone, tocou meu celular. Tava só no prédio, no andar ali, só tinha eu e a minha chefe que estava numa sala de reunião com um outro time. E aí tocou meu celular, não tinha ninguém em volta, só eu. E aí eu atendi, e aí era uma moça de uma recrutadora, falando assim, oi Mari, tudo bem? É que quem não sabe, meu nome é Mariana. Oi Mari, tudo bem? Você ainda tem interesse em trabalhar no Itaú? Eu falei, muito? Ela, então, é porque a gente tem uma entrevista na segunda-feira. E pra gente, naquela época da empresa, se eu fosse fazer uma entrevista durante a semana e eu tinha que trabalhar, eu tinha que justificar a minha ausência. E aí eu ia ter que falar que eu ia ter uma entrevista. E a minha chefe não gostava muito da ideia. E aí ele foi perfeito, segunda-feira eu ia estar de férias. E aí eu não falei pra ninguém. Não falei pra ninguém. Pra não falar que eu não falei pra ninguém, eu falei pro Douglas. E aí eu fui pra essa entrevista. Eu cheguei lá, tinham 10 pessoas para serem entrevistadas junto comigo. E todos eles pareciam ser muito melhores qualificados do que eu. Todos eles. Teve uma hora que um rapaz começou a falar e eu falei, meu, deixa eu contrato ele. Eu dou a minha vaga pra ele, esse cara merece essa vaga. E eu ficava nervosa, e talvez vocês percebam isso hoje, mas eu quando tô nervosa eu começo a falar que não é metralhadora, eu começo a falar muito rápido. E eu tava pra casar, meu casamento ia ser no sábado, e a minha entrevista foi na segunda, tinha o RH do Itaú lá também. E aí o pessoal do RH
até falou, olha, se vocês passarem, tem uma questão de documentação que vocês precisam entregar. E eu não sei o porquê, eu fui falar isso bem na entrevista, falei, olha, mas eu tenho um problema, porque eu vou casar e meu nome vai mudar. E aí vai ser um problema com o documento. Como que eu fui falar isso na entrevista? Eles falaram, o problema é menos, não vou contratar essa menina. E aí eu já tava meio, não vai dar certo, né? Deixa pra lá, fica pra próximo, vou aproveitar o meu momento, meu casamento, minha lua de mel, e vai dar tudo certo. E isso foi na segunda-feira. Casei no sábado, dia 23 de janeiro. E aí, na segunda-feira, que era feriado, dia 25, a gente foi viajar. A gente foi pra praia, lua de mel, larguei o celular lá no apartamento onde a gente tava, fui pra curtir a praia. Na terça-feira, a gente tinha acabado montando um grupo no WhatsApp com o pessoal que foi entrevistado ali. Na terça-feira eu vi que tinha um monte de mensagem naquele grupo do WhatsApp, de algumas pessoas falando, não passei, não passei, eu passei, eu não passei, eu não passei. E aí o meu celular tinha uma ligação perdida. E eu falei, e aí, será que eu passei ou será que eu não passei? E aí tinha um e-mail lá falando, olha, amanhã não conseguimos falar com você, amanhã liga pra gente, né, a partir das 9. Eu acordei às 7 da manhã. Ficava olhando o celular, esperando dar 9. E aí quando eu liguei lá, eles disseram, você passou, deu tudo certo. Só que quando que a gente pode marcar o seu admissional? Pode ser amanhã? Você pode vir aqui? E eu em lua de mel. Eu falei, e agora? Aí eu, moça do céu, eu tô em lua de mel. Aí ela falou, mas você precisa vir. Eu falei, qual que é o último dia que você consegue marcar esse exame pra mim? Ela falou, na sexta-feira. E a gente só ia voltar no domingo. Eu falei, a gente vai voltar na sexta-feira. E a gente subiu direto. E subiu direto, o Zé foi direto pro exame. Graças a Deus deu tudo certo. Eu tô no Itaú até hoje. É emprego que eu queria. E Deus deu no momento certo pra mim. Porque com a casa, com a construção e com tudo isso, a gente pensou que talvez financeiramente a gente não ia ter oportunidade de pagar tudo. A gente fez empréstimo e deu tudo certo que eu consegui a vaga. Deus abençoou que a gente nessa empresa tem um bom plano ali de saúde, tem um bom plano de VA e VR, e isso sustentou a gente enquanto o Douglas passou pela luta dele, né, que foi a nossa luta. Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu. Em nenhum momento nada faltou, como o Douglas falou ali no testemunho dele, e a gente teve o suprimento do Senhor o tempo inteiro. O Senhor se mostrou ali com a gente. Antes de casar, eu tinha um sonho de ser mãe. E tudo mudou depois que eu casei. Quando a gente casa e a gente vive um relacionamento, e a correria do dia a dia, a gente vai pra vida de adulto, né? E aí é conta pra pagar, e é relacionamento e tudo mais. Aí a gente fala, meu Deus, mais uma dor de cabeça, né? Então vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Vamos deixar o bebezinho um pouquinho mais pra frente. Quando a gente casou, eu ainda estudava. Eu terminei a minha faculdade, eu falava, não, quando eu me formar na faculdade, aí assim a gente vai ser bem. Isso sempre foi o sonho do Douglas, sempre foi ser pai. Quando eu terminar a minha faculdade, aí eu terminei a faculdade. E aí eu falava, não, vamos esperar eu terminar, fazer uma pós-graduação. Aí eu terminei minha pós-graduação. E aí eu falei, não, eu acho que eu só vou estar pronta quando eu for promovida no banco e quando eu tiver uma casa grande com 2 quartos para que eu tenha um quarto do bebê. Besteira, gente, eu sei que é besteira, mas era como eu via, era o que eu queria. E às vezes eu sentia que eu estava colocando isso como se fosse um empecilho só para empurrar mais para frente. Ao mesmo tempo que eu pedia para o Senhor para que isso acontecesse só quando fosse o momento certo para mim. E aí as coisas foram acontecendo. Em 2020 veio a pandemia. A
eu comecei a trabalhar em home office, veio o período onde a gente foi morar no interior de Juquitiba. E um pouquinho antes da gente ir para Juquitiba, lá em 2021, eu fui fazer os meus exames de rotina, né? Você que é mulher, a gente sabe que todo ano a gente precisa fazer alguns exames de rotina. E eu, desde a adolescência, eu sofria muito com cólicas, muito com dor. Então, desde a adolescência, eu tomava um anticoncepcional para poder regular isso. E meus exames sempre foram todos limpinhos, tudo certo. Mas em 2021, foram encontrados vários cistos na minha mão esquerda. E aí eu passei com a médica falou, olha, vamos fazer o seguinte, aqui parecem ser só cistos e tal, mas como você nunca teve nada antes, vamos aproveitar que você tem um convênio bacana, vou te encaminhar para um mastologista, que é um médico especialista nas mamas. E tá bom. Aí eu fui pro mastro, levei meus exames, ele olhou tudo. Ele falou, olha, mesmo discurso. Vamos ver, como você tem um convênio bacaninha, vamos fazer um outro exame, vamos fazer uma ressonância magnética. Né? Só pra gente olhar isso direitinho, pra saber se a gente vai precisar drenar, se não, só pra ver como que tá. E aí eu fiz a ressonância magnética, e eu sempre fui muito curiosa, Douglas falou, eu sempre fui muito ansiosa. E aí a gente fez uma coisa que não se deve fazer. Eu abri o exame pra ver. Eu abri o exame, e lá tinha um código que eu nunca reparei, em todos os exames que eu fiz de ultrassom antes, nunca tinha reparado. Tem um código que chama BIRADS. E aí, tava lá, BIRADS 4. E eu falei, oxe, o que é isso? E aí eu fui olhar meu ultrassom dos anos passados, e sempre deu BIRADS 1. E eu fui fazer outra coisa que não se pode fazer. Abri o Google, para descobrir o que é o BIRADS 4. E o BIRADS, ele é algo, não sei explicar muito tecnicamente, mas é algo que mede a taxa de risco de câncer. E aí o 1 é quando tá tudo limpinho, não tem nada, não tem que se preocupar com nada. 2 é, olha, tem uma coisa aqui diferente. O 3 é, vamos investigar. O 4 é de 30% a 90% de chance de câncer de mama. E aí, como o Douglas já disse, eu também já disse, eu sou muito ansiosa. E aí eu entrei num ciclo doido. A primeira coisa que eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho uma tia que teve câncer de mama aos 35 anos, eu já tinha 30. Que é outro fator de risco. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou morrer. E aí depois, até apareceu, eu lembrei de um desenho animado que o personagem fica, a gente vai morrer, a gente vai viver, a gente vai morrer. E eu fiquei nisso, meu Deus, eu vou morrer. Eu falei, não vou morrer? Imagina, descobri agora, eu sou nova, vai dar tudo certo. Na sequência ficava, meu Deus, é câncer. E aí na sequência ficava, não, mas se for também, a gente bota uma peruca e tá tudo certo. Depois eu ficava pensando, meu Deus, e agora? É uma coisa terrível. Do outro lado ficava, não, imagina, bola pra cima. Qualquer coisa a gente bota silicone, tá tudo bem. Legal. E aí eu fiquei nessa e eu não sabia direito o que eu tava sentindo. E aí eu coloquei nas mãos de Deus e ficou eu, o Douglas, a minha mãe olhando e colocando diante de Deus. E eles tentavam me deixar calma e eu ficava aqui. E eu falava, Senhor, se for, tá tudo bem. Mas aí eu ficava pensando, e aquele sonho que eu tinha lá atrás de ser mãe? Agora eu não vou poder mais, porque se for um câncer, eu sabia pelo que a minha tia tinha passado, e eu sabia que eu ia ter que tomar remédio por 10 anos, que eu me impedi disso. E daqui a 10 anos eu vou ter 40, eu não vou conseguir mais ser mãe. E era o sonho do Douglas ser pai, eu tirei isso dele. E aí eu fiz uma biópsia, que foi um indicado. E olha, gente, a biópsia ela demora muito para ser o resultado. E eu fiquei 30 dias esperando, 30 dias de agonia. E aí quando saiu o resultado, foi até engraçado, porque ele vem lá falando letras pequenininhas, né? O que era, mas vem umas letras desse tamanho escrito, não há sinais de malignidade. E eu, glória a Deus, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Tava eu, minha mãe e o Douglas juntos, a minha mãe se ajoelhava no chão e começava a chorar, porque tudo que ela guardava
dos choros dela, assim, para eu não ficar preocupada, ela jogou ali. E a gente, glória a Deus, não é nada. Voltei com o doutor, e aí o doutor falou, olha, pelo que eu olhei aqui no seu exame, tudo indica que aquele nódulo que a gente tinha achado, né, que a gente só queria investigar um cistozinho, né, a gente atirou uma galinha, acertou um porco. Esse nódulo que a gente achou aí era só coisa, é só hormônio que estava acumulado de 15 anos de anticoncepcional que você toma. Ele falou, e se a gente der uma paradinha com isso? E eu falei, vamos dar uma paradinha com isso. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei nessa agonia de, eu acho que eu não vou poder mais ser mãe. Eu ficava, meu Deus, eu não sei se eu tô pronta pra ser mãe nunca. E aí a gente foi pra Juquitiba. E nisso que eu fiquei sem tomar o anticoncepcional, eu fiquei 3 meses sem ter nenhum tipo de menstruação. E aí eu fiquei fazendo exame de gravidez toda semana. Eu falei, tô grávida, não tá vindo, tô grávida, pode ser. E tava negativo sempre. Aí eu lembro que eu voltei pra São Paulo, passei no médico de novo e a gente descobriu que eu tinha síndrome do ovário policístico. E talvez seja por isso que lá atrás eu tinha tanta cólica. Pra quem não conhece, a síndrome do ovário policístico são vários cistos no ovário e que isso acontece, se regula. Então, um mês você ovula, você fica um mês ovulando, mas 5 meses sem ovular. E aí o médico colocou assim pra mim as cartas na mesa. Falou, olha, é o seguinte, Ellen, a gente tem 2 caminhos pra tomar agora. Você quer ser mãe? Se você quer agora, a gente vai entrar com esse tratamento hormonal. Agora, se você não quer ser mãe agora, a gente vai voltar com o anticoncepcional. Ou seja, de um jeito ou de outro, eu tinha que colocar um hormônio dentro do meu corpo e era um hormônio que estava me fazendo mal. E aí, eu lembro que eu falei, doutor, eu não consigo tomar essa decisão. Ele falou, tá aqui os 2. As 2 receitas estão aqui. Vai pra casa, decide. E aí eu fui pra casa, eu falei com o Douglas e ele foi muito compreensivo, foi muito fofo nesse momento, porque era o sonho dele ser pai sempre. Ele podia ter falado, não, amor, vamos agora. É agora, esse momento. Mas ele falou assim, amor, e se a gente for pela terceira via, que é entregar nas mãos de Deus, para que no momento dele isso aconteça. Para que seja lá no momento dele. E eu falei, beleza, então a gente vai entregar para Deus. A gente não vai nem tomar o hormônio do jeito, nem o hormônio do outro. Vai ser nas mãos de Deus. E aí a gente aconteceu algumas coisas, então a gente lá em Juquitiba, Douglas estava como gerente de correio de lá. Quando ele foi promovido para o correio de lá, ele falou com a gestão, falou, olha, a minha esposa hoje está trabalhando no home office, mas eles estão tentando, né, voltar. Então pode ser que quando a gente tenha que voltar, eu tenho que voltar para São Paulo, eu não consiga mais ficar aqui. Então, se existir algumas vagas em agências mais próximas, vocês lembrem de mim? E o Douglas fez um excelente trabalho na agência de Juquitiba e abriu vaga para a cidade de São Lourenço, que é uma cidade antes. E ele foi. E ele fez um excelente trabalho em São Lourenço. E aí ele foi chamado para a cidade mais próxima, que era Embu das Artes, que é onde ele está hoje. E aí a gente, como ele falou, a gente sempre teve a vontade de voltar a morar na Zona Norte, né? Eu fui criada aqui na Zona Norte. E a gente queria morar por aqui e a gente pesquisava muito para alugar um lugar por aqui. E quando a gente colocou no papel o aluguel de uma casa e o financiamento de uma casa, e a gente já estava em outro momento da vida, e isso a gente já estava com 7 anos de casado já, 7 anos que eu trabalhava no banco, quase 20 dele lá no correio. A gente falou, vamos simular, vamos jogar lá no banco, vamos simular lá. Vai que aprova, né, o financiamento. E a gente via algumas casas ali na internet, os valores, e a gente jogou simulação lá no aplicativo. E aprovou na hora nosso financiamento. Na mesma hora aprovou. Com o valor que a gente tinha, não tinha nada de padrão de entrada. Foi o valor que a gente tinha lá guardado no fundo de garantia. Só isso que a gente tinha. E aí aprovou.
Falei, vamos conhecer as casas. Aí a gente veio para São Paulo, aí a gente foi conhecer uma casa ali, outra casa lá, até que a gente veio conhecer essa casa. A gente entrou nessa casa e a gente já tinha visto pela internet. Ela tinha mostrado pra mim algumas fotos e eu falei, não é uma casa meia podre, quero não. Mas o dia que eu cheguei aqui e eu vi essa casa, eu falei, é essa casa. É essa casa. Os filhos que eu nem pensava em ter naquele momento, que eu não sabia se eu queria ou se não queria. Eu já via correndo no corredor. E aí deu tudo certo, a gente conseguiu, mas e aí? O valor de financiamento? Mesmo com o meu salário ali no banco, pro cargo que eu tinha, que era um cargo de 6 horas, que era um cargo de entrada no banco, ia ser meu salário inteiro ali, chorando. E eu falei, e aí, o que a gente faz? Vamos dar esse passo de fé? E aí Deus falou, vamos, amor. Deus vai suprir. E aí quando a gente fez a proposta, a gente falou, olha, tá aqui, vamos dar esse passo de fé. E para essa casa os proprietários aceitaram a proposta que a gente fez. E a gente estava muito preocupada, eu mais ou menos, mas né, eu sou muito ansiosa com isso. Eu falei, meu Deus, a gente vai. Será que a gente vai conseguir pagar? E se um mês. Porque eu já estava contando com o dinheiro de eu fazendo hora extra, mas e se um mês eu não conseguisse fazer hora extra? Como é que ia ser? Como é que eu ia conseguir pagar? E aí apareceu, eu saí de férias, e quando eu voltei de férias, nisso eu já estava 7 anos no banco, tentando tudo quanto é vaga de analista, né, uma vaga de 8 horas de analista dentro do banco, porque na central de atendimento do banco onde eu trabalhava, eu já tinha passado por todas as centrais, eu já tinha dado meu melhor em todas, eu bati as metas todas, não tinha mais para onde ir ali na central. Estava no momento, né, eu me via no momento, até os meus gestores mesmo me viam no momento de dar um passo, só que eu tentava dar o passo e não dava certo, eu tentava dar o passo ali não dava certo, tentava naquela vaga não me chamava, tentava na outra vaga não me chamava. E aí eu lembrei que lá atrás, em 2015, eu mandei 86 currículos para entrar no Itaú. E aí eu falava a mesma coisa, Fer, vai ser no seu tempo. Voltei de férias, eu tinha um e-mail lá de uma vaga de analista, onde eu até conhecia já a gestora me conhecia. E eu falei, acho que eu vou me inscrever. E aí eu me inscrevi. E aí eu lembro que uma amiga minha, eu achava ela muito melhor do que eu também no trabalho, tinha se inscrito também, e ela não tinha passado na última vez. E a gente se inscreveu juntas dessa vez. E aí eu passei para a primeira fase. Aí a primeira fase é uma prova. E aí eu lembro que a minha amiga falava, olha, da última vez que eles aplicaram essa prova, eles queriam que você escrevesse, né, eles colocavam lá os cases, a gente tinha 40 minutos para responder 10 casos. De situações de atendimento ali, onde era o nível 2, né, era uma outra área. O que você faria para ir nesses 10 casos? E ela falou, olha, da última vez eles só aprovaram o pessoal que respondeu exatamente como estava o material de apoio. Eu falei, então beleza, então na hora da prova, é só estar com o material de apoio ali, né, fazer a cola. E aí na hora chegou lá e falou assim, pessoal, ninguém pode usar material de apoio e a gente vai ficar aqui, que era online, né, a prova. A gente vai ficar aqui monitorando para saber se vocês estão usando ou não o material de apoio. Eu falei, eita, não vai dar para colar. Não vai dar. Eu falei, senhor, eu vou escrever do meu jeito aqui. E eu lembro que eram 10 questões e a primeira eu escrevi um texto desse tamanho. Aí foi acabando o tempo, eu fui escrever mais dos meus jeitos lá, como eu faria. Terminei a prova e falei, meu Deus, eu não vou passar, porque eu escrevi do meu jeito, não escrevi, nem sei como que estava lá no material de apoio, escrevi como eu faria, não sei se vai dar certo. E bola pra frente, né? E eu não vou ficar ansiosa, tá nas mãos de Deus, se não for pra ser, essa vaga vai ser uma próxima. E é isso. E aí isso foi numa quarta-feira. Aí na sexta-feira eu entrava de manhã, eu trabalhava das 8 da manhã até as 2 da tarde. Na quinta-feira de tarde, eram umas 4 da tarde mais ou menos, mandaram um e-mail pra mim falando que eu fui chamada para a próxima fase, que era uma entrevista. E a minha entrevista ia ser ao meio-dia. Só que eu já tinha explorado na quinta-feira. Então, quando eu entrei na sexta de manhã, já cheguei assim, ó, tem uma entrevista daqui a 3 horas para você fazer. E aí? Falei, meu Deus, eu comecei, né? E agora?
Ai, eu lembro que eu precisei falar com essa área por uma outra questão ali, eu precisei chamar um analista dessa área por causa de um protocolo que eu abri lá de um cliente, mandei lá para eles tratarem, por algum motivo um erro sistêmico não subiu para a pessoa. E o cliente voltou e caiu comigo de novo. E ele falou, e aí mulher, e aquele negócio que você mandou lá, que ninguém respondeu ainda? Eu falei, calma seu cliente, peraí que eu vou falar com o pessoal lá. E eu chamei um analista da área, e aí na hora que eu falei, oi, bom dia, tudo bem? Ele arrebentou na prova. E eu falei, oxi, como assim? Ele, Mari, você gabaritou. Eu, tem certeza que você leu o nome certo lá? Ele falou, sim, você gabaritou a prova. Eu falei, oxi, tá errado isso. Chegou a minha entrevista. Era meio-dia, e aí a gestora falou, olha, eu já te conheço, eu conheço o seu trabalho, você gabaritou a prova, o seu resultado foi o melhor, só tem uma questão. A gente precisa de alguém que saiba um pouquinho de inglês. Eu falei, olha, eu sei um pouquinho, mas bem pouquinho. Daí ela falou, olha, se acontecer assim, se acontecer de eu te contratar, você promete que você estuda? Eu falei, independente de você me contratar não, né, é uma coisa que eu queria fazer. Aí falei pro Dô, falei, amor, não vou passar, porque eu vi os nomes das pessoas que estavam sendo chamadas, e tinha uma menina que morou até no Canadá. Eu falei, vai chamar a menina que mora no Canadá, que o inglês dela, ela sabe me falar melhor inglês que português, vai chamar ela, não vai me chamar. Aí você que estava em casa, a gente ia colocar um filme, né, amor? A gente deu play no filme e meu celular tocou. Tinha dado ok pro imobiliário, né? E a gente, foi na semana que a gente deu ok, que eu assinei o contrato do imobiliário. E aí meu celular tocou. Aí era a minha chefe atual falando assim, ó, o negócio é o seguinte, você tem que chegar aqui amanhã às 8 da manhã e você traz um café da manhã, viu? Aí eu, por quê? Eu falei, porque você foi aprovada. Você passou, você é analista agora. E eu falei, meu Deus do céu, e deu tudo certo. Isso foi em outubro, a gente tinha acabado de assinar o contrato. Aí estava só a questão das questões cartorárias mesmo para liberar a casa, para a gente começar a pagar o financiamento. E aí, o meu primeiro salário como analista caiu num dia, meu salário caiu todo dia 27. Caiu no dia 27, no dia 28, debitou a primeira parcela do meu financiamento. E não tinha como não ser de Deus. E era a casa que a gente sonhava. E aí chegou um momento que aquilo tudo que eu tinha colocado lá no começo, falei que eu só ia ser mãe depois que eu terminasse a faculdade, depois que eu fosse promovida, depois que eu tivesse uma casa. Mas a gente tinha colocado nas mãos de Deus, né? E aí eu falei, Senhor, tá nas suas mãos, né? Se me prepara. E eu falava muito isso. Toda vez que alguém da igreja, ninguém falava, e aí, Ellen, e aí, meu? 7 anos de casamento, quase 8 aí, não vai sair não? Essa criança? Vai ficar enrolando até quando? E eu sempre falava, Senhor, quando for da sua vontade, o Senhor me traz. Quando for da sua vontade, o Senhor prepara meu coração. E aí eu sei que vai ser o tempo certo. E foi nesse momento que eu tive paz. E eu falei, olha, quando vier, vai vir. E eu lembro que o pastor Devânio veio com a família dele aqui no domingo. Eles vieram aqui passar um dia aqui com a gente. E eu tava até conversando agora com a Alessandra, a esposa dele. A gente tava conversando e falando sobre isso, né? Que eles vieram aqui me visitar e ela notou que eu tava muito eufórica naquele dia, tava muito nervosa. E eu falava as coisas, não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E ela falou, acho que a Ellen tá diferente. E eu não tinha notado. E eu tava justamente conversando com ela e eu falei pra ela, olha, eu acho que eu sinto que eu tô no momento, viu? Eu acho que eu tô preparada, sabe, pra ser mãe. O dia que Deus mandar, a hora que Deus mandar, eu acho que esse é o momento. E aí, uma semana depois, eu já estava bem atrasada ali da minha menstruação, mas eu estava acostumada, né? Porque eu tinha síndrome do ovário policístico, então eu sabia que ia ter mês que não ia acontecer, né? E aí, como já estava muito tempo atrasado, eu falei, eu vou fazer um teste, porque eu tinha estoque aqui, porque lá em Juquitiba, gente, lá em Juquitiba era muito caro comprar. E na época que eu estava muito tempo sem acontecer, até eu ir no médico, eu comprei no atacado, porque saía mais barato. Aí falei, vai vencer só em 2026, né? Deixa lá na gaveta. E aí eu lembro até hoje que foi um feriado
na quinta-feira. E na quinta-feira eu fiquei com isso na cabeça. Falei, vou fazer o teste amanhã, vou fazer o teste amanhã. E aí eu entrava no trabalho às 11 da manhã. Era remoto. Então às 11 da manhã eu entrava e eu acordava cedo junto com o Douglas. E aí eu acordava sempre e já ia usar o banheiro antes dele. E aí eu me trocava, colocava uma roupa e ia andar de bicicleta aqui na avenida todo dia de manhã. E aí eu falei, vou fazer o exame. Fui lá, peguei na gaveta, porque estava dormindo ainda, pra não nem levantar a orelha, nem nada, né? E aí eu fiz, eu tava bem despreocupada. Fui lá, coloquei o palitinho ali no copinho. E aí fui amarrar meu cabelo pra terminar de me trocar pra ir. E aí o palitinho solou ali, né? O líquido, aí acende a primeira tardinha, que é só uma tardinha pra dizer que ele tá na validade, né? O teste. E aí queria que acender a segunda. Se acender a segunda tardinha, é porque é um positivo. Se não acende, é um negativo. Eu tava pronta pro negativo, porque eu só tava fazendo por desencargo de consciência. Sei que eu coloquei, ele sugou, acendeu a primeira, a segunda acendeu mais forte que a primeira. Parecia que um aviso neon, assim. E eu olhei aquilo e falei, não. Eu tava até falando pra ele também. Ai, eu tô grávida, mãe, eu sou tão nova. E a minha mãe, que nova, que mulher? Você já não passou dos 30 anos. E eu, meu Deus, e agora? Eu acabei de fazer essa casa. Ai, meu menino, daí eu falei, como é que eu vou pagar a faculdade da criança? Ela, faculdade, a criança nem nasceu. E é engraçado como Deus realmente colocou isso no momento certo pra gente, porque tudo que eu tinha pensado que eu queria conquistar antes, Ele me trouxe. E aquele sentimento que eu tinha que eu não sabia se eu queria, se eu queria, se eu queria, se eu não queria, se eu queria, se eu não queria. Passou esse momento de pânico que a gente descobre, porque a mãe que mais deseja o filho na vida, no dia que ela descobre, ela vai ter esse pânico, tá? Eu sei que passou esse momento de pânico, veio um amor que eu não sei dizer o que é. Não sei dizer o que é. Eu não sei como que era a minha vida, eu não sei mais hoje como que era a minha vida antes da minha filha. E era algo que eu sempre empurrava, que eu rejeitava. Eu não quero agora, eu não quero agora, não quero agora. E eu olho pra ele e falo, meu Deus, isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E foi uma gestação difícil. Foi uma gestação difícil. Cada trimestre veio com a sua luta. E aí eu ficava apavorada com tudo. No segundo ultrassom, né, morfológico, que acontece quando a gravidez está lá no segundo trimestre, com 6 mais ou menos, eles começam a olhar os órgãozinhos do bebê. E aí eu lembro que eu já estava tão acostumada, eu via tanto ultrassom na internet, porque a gente, quando engravida, a gente fica assim, a gente fica vendo tudo. E aí aquela imagem que ninguém vê nada, você vê tudo. Você sabe o que é o nariz, o que é onde é o formatinho do nariz, onde que é a boquinha, ou o que é o pezinho, você vê tudo. E a outra pessoa só vê o borrão, mas você vê tudo. E aí eu lembro que no segundo morfológico eu via tudo que ele estava olhando. E eu via que o médico ficava um tempão na barriguinha dela e o exame que dura 10 minutinhos já estava uns 40 minutos. E aí o doutor, o que você está procurando que você não acha aí? E aí ele falou assim, eu não tô achando o rim esquerdo dela. Eu não tô achando. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, olha, pode ser que ela não tenha, ou pode ser que esteja muito cedo. Porque esse ultrassom onde eles medem, né, é das 20 semanas até as 24 semanas. Eu fiz com 20 semanas e ponto. Ele falou, pode ser só que seja pequenininho. O outro tô vendo. O direito tá aqui, tá tudo bonitinho, mas o esquerdo não tô enxergando. Volta daqui a 4 semanas. E eu, ai meu Deus do céu. Eu já ficava pensando, meu Deus, a minha filha é doente. Socorro. E aí todo mundo falava, calma, não precisa, não é pra tanto, não é pra tanto. E eu voltei com 24 semanas. E aí com 24 semanas eles viam alguma coisa ali, mas não sabiam dizer se era o outro rim ou não. Aí o meu médico falou, olha, eu vou fazer um encaminhamento, porque você vai para uma área que é especialista em genética fetal. Você
você vai fazer um ultrassom lá, com esse médico que é especialista. Aí eu fui, e aí eu já tava meio que aceitando que talvez eu não tivesse mesmo esse rim, e eu só ficava pensando em sei lá, em crianças doentes. Apesar de não tinha motivos para eu pensar nisso, porque o líquido amniótico dela estava normal, estava tudo certinho. E aí quando eu passei nesse médico, e esse médico era cristão, porque ele via que eu estava nervosa, ele falava assim, Deus é tão perfeito. Ele falava pra mim, por que você está falando isso? Ele falou, porque ela não tem o rim esquerdo. Não tem o rim, não tem a artéria renal, ela não tem. Mas sabe o rim direito dela? Eu falei, olha aqui, o normal vai ser desse tamanho aqui. O dela é do dobro. Ele falou, Deus é tão perfeito que o rim direito dela tá fazendo todo o serviço dos dois juntos. Deu, mas doutor, isso não sobrecarrega o rim dela? Ele, não. Sua filha vai ter uma vida normal. Mais saudável que você, se tu puder. E tá aí a minha bênção. Deixa eu ver se... Tá aqui minha bênção, gente. Ei, mamãe! Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Olha que perfeição. Tá aqui a minha bênção, minha Sara. Essa aqui é a prova do amor de Deus pra mim. E mudou todo o meu coração, né, filha? É. E é isso, amém? E aí, pastor? Mas, Deus é tão maravilhoso, né? O cuidado que Deus tem com a nossa vida, né? É só agradecer, porque, você falou, né, você está muito ansiosa pelas coisas e tudo que você havia planejado, né? Assim, eu quero isso, dessa seguinte maneira da minha vida. E o Pai, ele cuidou de todos os momentos, né? Mesmo quando eram as incertezas, né, com as preocupações. E hoje nós podemos ver, né? A Sara é a prova do amor, né, do Pai, né? Cuidado daquilo que Deus pode fazer. Né? Não estou perguntando, aqui na boa, estou falando. também é edificante quando a gente escuta testemunho, a experiência com Deus, né? Quando a gente vê que capacidade alguma a gente tem, a gente não tem, muitas vezes, nem noção daquilo que a gente fala. Porque a gente, às vezes, limita o poder do nosso Pai Celestial. E aí, quando Ele vem com a graça dEle, e Deus, como o médico falou, Ele é tão maravilhoso, que deu a menina com um rim para poder testar a fé da mãe e do pai, para provar o que eu com você. E Deus mostra a face de amor dele em tantas formas para nossas vidas, em tantos detalhes pequenos que a gente às vezes deixa passar e não entender que ele está dizendo, estou aqui, eu que cuido de vocês. Eu que cuido da tua casa, eu que cuido do teu trabalho, eu que cuido da tua família, e eu que vou cuidar da tua vida. Esse é o nosso Pai Celestial, que traz essas experiências para a gente e faz com que a gente venha entender como é bom a gente entregar a nossa vida a Ele. A palavra diz entregar é difícil, porque você vê o Pai falar. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu não sei qual é a sua situação aí, que está vendo, são dois testemunhos, o 21 e o capítulo 22. Assista os dois para vocês entenderem essa história, esse milagre que foi feito na vida do Douglas e da Ellen, como Deus agiu com amor para a vida deles, como foi maravilhoso. Eu sempre faço umas perguntas meio difíceis, mas eu não vou fazer, não tem como fazer. A única coisa que eu vou falar para vocês é
Entrega seu caminho ao Senhor. Deixa Ele mudar o seu caminho, esse caminho tortuoso que você está sofrendo nas suas escolhas. Abre mão da tua vontade, do teu orgulho, para que Deus venha fazer na sua vida. Vou repetir de novo, é uma palavra que a vontade dele é boa. Muitas vezes a gente não entende, mas ela é perfeita. Muitas vezes, Senhor, comigo acontece isso. É porque eu te amo, meu filho. É porque eu estou com você. E quando eu estou com você, não há barreiras. Como o louvor diz, não há barreiras. Que possa nos segurar, nos segura. Porque o amor dele é maravilhoso. Ele não poupou nem o seu filho em favor de nós. Imagine o desejo do coração de um filho, como o pai não dá o seu amor, amém? Amém, pastor? Aleluia. Glórias. Só fonte o meu destino, és começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim, e quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar desde o teu amor me atraiu. Eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Aleluia. Através da vida desse homem, foi criado esse dispositivo da rádio. Deus usou a vida dele para isso. E através desse dispositivo nós podemos contar para vocês aquilo que acontece na vida real, o testemunho da vida real, aquilo que não é um conto de fadas, mas o que realmente Deus faz na nossa vida. O Senhor falou que quando Ele estivesse para voltar à terra, a palavra dele seria pregada em todo o mundo. Pois a ferramenta, a internet, muitos usam para o mal, mas nós queremos engrandecer o nome do nosso Pai Celestial. Que esse testemunho vá até aquele que necessita de ser tocado pelo Espírito Santo, de saber que Tu és um Pai de amor, que não olha para aquelas nossas falhas, nem para os nossos erros, nem para aquilo que fazemos, mas para aquilo que Ele vai fazer em cada um de nós, porque Ele já nos amou primeiro. Independente de você conhecer esse amor, saiba que Ele já te amou primeiro, Ele já te ama, e só basta você olhar para Ele e dizer: eis-me aqui, ó Pai, usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade. O Senhor Jesus está à porta. E eu vou falar isso não porque nós somos pastores ou nós somos santos, não. Porque é a verdade, nós temos que parar de brincar de ser crente, de ser cristão. Nós temos que levar mais a sério o amor do nosso Pai, porque Ele está aí, ó. E Ele nunca deixou de ser.
É nós que deixamos de ser para Ele. Nós deixamos de honrar Ele. Nós deixamos de colocar Ele em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho. Porque quando você fizer isso, a tua história vai mudar. Porque mudou a minha, mudou do pastor Evânio, mudou a do Douglas, mudou da Ellen. E eu tenho certeza que vai mudar o seu. Eu não sei onde você está ouvindo. Não importa quem nós somos, importa aquilo que nós estamos te levando. Deus te ama e Ele vai mudar a tua história. Ele vai te curar. Não há câncer, não há AIDS, não há morte. Porque o nosso Senhor Jesus morreu na cruz para dar vida e vida em abundância para nós. E nisso nós vivemos uma vida de vitória em vitória. Tem os problemas, mas a vitória com o nosso Pai Celestial é certa, ela já está escrita. Você já venceu através do sangue do nosso irmão maior, através do Cordeiro. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, pastor, quer orar? Amém. Pai querido, neste momento, Pai, como o pastor Santinho disse, Pai, sabemos, Pai, que muitas vidas, Pai, estão ouvindo, Pai, estão vendo, Pai, esse testemunho, Pai, do Teu amor, Pai. E neste momento, Pai, que em cada coração, Pai, que tem recebido, Pai, a Sua palavra de amor e graça, Pai, o testemunho, Pai, do amor do Senhor tempo, Pai, querido. Muitos, talvez, Pai, se frustram, Papai, por não acontecer aquilo, Pai, que Ele tanto deseja, Papai. Só que muitas vezes, Pai, não acontece porque o nosso coração, Pai, não está preparado, Papai de amor, para viver esse momento que tanto deseja, Pai querido. Pai, que neste momento, Pai, que no nome de Jesus, Papai, sobre cada coração, Pai, venha primeiramente, Pai, o desejo, Senhor, de conhecer a Ti, Jesus, de confiar em Ti, Jesus, de esperar em Ti, Jesus, de saber que em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Senhor falou em tuas palavras, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes, Senhor, deixamos a nossa cruz de lado, deixamos, Senhor, de carregar o que o Senhor tem para nós, Pai. Oh, Pai, eu não quero abrir mão de A, de B ou de C, Papai. Mas, Pai, que no nome de Jesus, Papai, que nós possamos olhar para aquela cruz que ficou ficando ali, Papai. Aquela cruz, Pai, não era para Ele, aquela cruz não era para Ele, mas Ele tomou sobre si, Papai, como a Tua palavra diz, Papai, as nossas dores, enfermidades, Papai. E a paz que estava sobre Ele trouxe para todos nós a paz que este mundo não pode dar, Senhor. E Ele ainda falou, Pai, com Suas palavras, olhando para aquele povo que dizia crucifica, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Essa é a verdade, Papai. Nós agimos, Pai, por impulso, Pai, por emoções, Papai. Mas o Senhor, Pai, já viu o nosso amanhã e nos conhece, Pai, desde a fundação do mundo. Por isso, Pai, que no nome de Jesus, Papai, que seja agora, Pai, para todo lado, no inimigo, Papai, todo cativeiro, Papai, toda palavra, Pai, está no coração, Pai, que não gera dor, Pai, tristeza, angústia, Pai, que no nome de Jesus, Papai, limpa este coração agora, Papai, receba a palavra da vida, a palavra de amor do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados, e Ele está aí te pedindo permissão para fazer morada. Como aqui foi louvado e dito, nem a morte poderá nos separar do Teu amor, Jesus. Mas onde o Senhor está, Jesus, aleluia, ali a esperança, a renovo, a transformação de vida, porque somente o Senhor pode, Jesus maravilhoso. Senhor Jesus, toca neste coração, e nós cremos pela fé, Senhor, de vidas sendo libertas, salvas e transformadas, Pai. Porque a prova real disso está aqui, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui, Pai, somos testemunha viva, carta viva do Teu amor, do Teu cuidado, Papai. Muitos aqui, Papai, podem falar da cura, da libertação, da transformação, mas o nosso maior prazer de esta palavra, somos amados de Ti, Senhor, e não temos palavra para expressar o amor e a gratidão que temos por Ti, Jesus. E quando muitas vezes pensamos em parar e desistir, ouvimos a voz do Teu Espírito Santo dizendo, filho, confia em mim, descansa em mim, lança sobre as suas ansiedades e angústias, e deixa eu cuidar de ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus.
Deus abençoe a tua vida, meu irmão e a minha irmã. E sempre creia que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. Amém? Aleluia.